Você quer ter um relatório que seu cliente vai bater o olho e vai se apaixonar e adorar o trabalho que você está fazendo? Com o Reportei é possível. Você consegue gerar um relatório padrão e personalizar para deixar ele atrativo e muito interessante para que seu cliente não só entenda o que você está fazendo, o resultado que você está trazendo, mas que ele valorize o esforço e a dedicação que você colocou para gerar aquele resultado para ele. E aqui eu vou te trazer dois tipos de templates com ideias de personalização e customizações que você poderia fazer para deixar esse relatório mais atrativo. Eu vou te mostrar dois templates, um do Instagram e um do YouTube. E a gente vai começar aqui pelo Instagram. E quando você bate o olho, se você já está acostumado com o Reportei, você percebe que já tem algo diferente aqui, né? Eu mudei a cor da capa, deixei ela adaptada à cor do relatório da marca do Reportei e deixei aqui os textos todos em branco. Isso aqui te mostra que você pode customizar essa capa para deixá-la do seu jeito, para deixá-la do jeito do cliente, trazer mais informações para cá, até trocar esse logo, colocar um logo mais atrativo, algo que faz mais sentido para o seu cliente, talvez aqui uma imagem importante ou algo do tipo. Todo esse título aqui também é possível de alterar, você pode colocar as informações que você quiser. E se você quiser até botar um vídeo aqui resumindo, você pode adicionar uma análise aqui, em que você vai poder subir fotos, vídeos, textos e adaptar da maneira que você quiser. Aqui eu vou deixar só essa capa azul mesmo e a gente vai descendo. A primeira mudança que a gente fez aqui foi botar blocos de análise categorizando cada estrutura de métrica. Isso vai ajudar a gente a organizar e guiar o storytelling aqui, né? A narrativa do que a gente vai apresentar para o cliente. Então, a gente começa aqui com uma visão geral. Eu dei mais destaque para o crescimento de seguidores e ajustei ele para pegar um período maior. Então, a gente consegue mostrar, né, 6 meses de evolução de seguidores, o que geralmente é muito importante aqui na hora de falar sobre criação de base dentro de redes sociais e mostra a evolução ao longo do tempo. Por padrão, esse relatório aqui vem em um mês, porque é o período de análise que a gente definiu, mas você consegue adaptar para ele pegar um período maior do que o relatório. Outra coisa interessante foi deixar esse gráfico aqui do lado para mostrar as impressões e alcance ao longo do tempo, mas eu gosto muito de usar o funil dentro do Instagram, em que a gente consegue olhar realmente o processo de evolução desse seguidor. A gente consegue ver o número de impressões totais que a gente teve dentro desse perfil, o alcance que a gente gerou, em seguida, pessoas que chegaram ao nosso perfil através desse alcance, né? Então, pessoas que visualizaram o nosso perfil e, por fim, dessas pessoas, quantas clicaram na nossa bio, quantas clicaram para seguir, no link e tudo mais. Então, a gente tem o total de cliques do perfil aqui, que dá uma boa noção desse funil ao longo do processo. E trazer esse aspecto visual do funil é muito importante, por exemplo, para o cliente entender o que está acontecendo ao longo desse processo, né? Você deixa o relatório mais atrativo, em que você visualmente mostra o processo do funil, em vez de só deixar o cliente imaginar através das métricas de número, por exemplo. Aqui a gente tem a categoria de demografia, então eu já deixei aqui alguns dados gráficos também. E eu aproveitei a estrutura para ter uma tabela aqui, que eu gosto muito, que é a visão geral dos cliques no perfil. E a gente destacou essa primeira linha, que é o total, em que mostra o número total de cliques que a gente teve e o CTR do nosso perfil, né? O número de pessoas que entraram no perfil e clicaram. Eu acho essa métrica assim, extremamente importante, então eu já aproveitei para deixar ela destacada aqui. A gente tem também aqui as cidades com maiores seguidores, cai para a categoria de publicação. E aqui nessa categoria de publicação a gente tem os gráficos de melhor dia de postagem, melhor horário, que já traz informações interessantes, cai para as tabelas, mas depois também tem a categoria de Reels e tem a categoria de Stories aqui embaixo, em que a gente consegue analisar quais Stories deram mais certo, quais que não foram tão interessantes, e tudo isso traz pra gente uma narrativa do que está acontecendo no nosso perfil. A gente consegue visualmente categorizar cada bloco de atuação, né? Então, você tem um bloco de atuação de Stories, o bloco de atuação de Reels, o bloco de atuação de conteúdo, o bloco de atuação geral, em que você está olhando o caminho que esse seguidor fez dentro da sua rede e tudo mais. Então, toda vez que você conseguir trazer elementos visuais para categorizar essas informações, para trazer aspectos gráficos para mostrar o que está acontecendo, é interessante. Até mesmo trazer ideias mais qualitativas para cá. A gente vai ver no relatório de YouTube ideias em que você consegue pegar um número e transformar num exemplo, né? Num exemplo qualitativo do que está acontecendo. E por fim, aqui no final a gente também tem um rodapé personalizado, em que a gente deixou na cor do cliente, no caso aqui o próprio Reportei, né? E a gente pode adicionar aqui uma análise no rodapé. O que é o melhor lugar, por exemplo, para você falar sobre os próximos passos. Você pode definir aqui as metas, definir quais são seus objetivos, quais próximos passos a partir dessas análises, o que vocês vão alcançar. E quando você coloca essas informações aqui, você encerra muito bem esse relatório visualmente, né? E você pode aproveitar todas essas funcionalidades aqui das análises para poder construir uma informação importante, algo que vai trazer para o seu cliente uma visão geral do que você acabou de apresentar. Se essas dicas estão te ajudando de alguma maneira, e se você está com ideias de como implementar isso no seu relatório, se inscreve nesse canal. A gente sabe que muitas pessoas assistem os vídeos e não estão inscritas, só que isso é muito ruim pra gente. Se inscreve, que a gente vai ficar mais motivado para criar mais conteúdo, para te ensinar a usar melhor o Reportei e também aprender mais sobre marketing digital. A gente já olhou agora sobre Instagram, vamos olhar agora sobre um relatório de YouTube. Então a gente está aqui no relatório de YouTube mostrando o resultado do nosso próprio canal ao longo desse processo. A gente já tem aqui uma categorização do que a gente vai ver em seguida. A gente tem o número total de vídeos que a gente teve no canal, nossos melhores vídeos. Então a gente já visualmente já vê quais os melhores vídeos, quantos inscritos eles trouxeram, quantos compartilhamentos a gente tem. Já quebra para uma outra categorização onde a gente tem os números importantes desse canal e também o crescimento ao
longo do tempo de inscritos e inscrições perdidas. Percebe que aqui a gente fez um design meio centrado no gráfico, né, com as métricas ao redor. A gente traz aqui uma informação que não tem dentro do Reportei, né, que é esse gráfico de inscrito e não inscrito visualizando o canal. Por isso que eu estou te pedindo para se inscrever. Percebe que 97% que assistem nossos vídeos não estão inscritos. E essa é uma informação que a gente tem que trazer lá direto do estúdio do YouTube. E a gente olha aqui para engajamento e receita. E a gente consegue ver também as playlists. A gente consegue ver também as playlists mais acessadas e que trouxeram mais resultado. Outra informação que a gente consegue trazer e inserir dentro do relatório através das análises, né? Você pode printar isso dentro do YouTube e trazer para cá. E trazer essas informações de fora é importante porque são coisas que valem a pena para o seu cliente, que ele precisa saber. Ou seja, saber qual a playlist funciona melhor nos ajuda a entender qual o melhor vídeo a gente vai construir. Ou o que estava dando certo até agora e o que não tá. E você visualmente mostra para o seu cliente o que deu certo e o que deu errado. A gente traz essas informações de fora porque a API do YouTube, no caso, não nos fornece essas informações. Então, quando você estiver construindo o relatório, você precisa pensar, o que esse cliente precisa ver? Falta alguma coisa nesse relatório? Eu posso adicionar como imagem? Eu posso adicionar como um vídeo? Eu posso trazer uma visão de fora, de algo diferente, uma maneira de organizar essa informação diferente para que esse cliente valorize mais e entenda melhor o que está acontecendo? E a gente, por exemplo, tem aqui essa categoria de como que as pessoas acharam o conteúdo. A gente consegue entender o que está dando certo e o que está dando errado. Por exemplo, a pesquisa no YouTube traz informações para o cliente de que está valendo a pena fazer o SEO. E isso já fica exemplificado aqui. Uma coisa que o relatório do Reportei nunca conseguiria trazer, mas a gente consegue trazer através da análise inserindo uma imagem, é mostrar, por exemplo, que algumas palavras-chave trazem os nossos vídeos em primeiro lugar do Google. É claro que isso aqui é uma visão mais qualitativa da coisa, mas exemplifica o que o número mostrou, em que a gente está tendo mais resultado através de pesquisa, em que a gente está trazendo mais resultado através de buscas externas. Então, quando a gente olha para cá e tem essa imagem mostrando que, qualitativamente, se você procurar essa palavra-chave no Google, a gente vai aparecer em primeiro lugar, a gente vai estar ali, reforça o trabalho que está sendo feito. Ou seja, isso deixa muito claro que o que está sendo feito nessas métricas aqui no Reportei está funcionando e está dando certo. E ajuda o cliente a entender que vale a pena investir nisso e continuar e fazer os próximos passos. Outra coisa interessante aqui nesse relatório é que a gente tem aqui as visões gerais dos shorts. Depois a gente consegue ver um resultado em que ele funcionou muito bem e começou a escalar. Essa informação de um vídeo específico é muito interessante de trazer também, né? Pensa que você está ali no Instagram, que você está no Facebook, no TikTok, você está gerando um relatório e um conteúdo deu muito certo. Aprofunda nesse conteúdo. Então aqui a gente consegue ver o que deu certo, onde começou a escalar. Se você traz essa informação de um conteúdo, ou seja, mais qualitativa, mais micro, para um relatório que é macro, você consegue explicar mais para o cliente o que está acontecendo. Ou seja, você sai da superfície e vai aprofundando em pequenos pontos que fazem diferença, que importam para o seu cliente. Aqui a gente tem, por exemplo, um estudo de caso de teste AB de miniatura e mostra o que deu certo, o que deu errado, por que funcionou e por que não funcionou. Um vídeo que estava com uma retenção pior, o que a gente vai fazer a partir disso, né? Então a gente consegue olhar aqui uma análise interessante sobre isso. Quando você vai trazendo essas informações do que deu certo, do que deu errado, por quê, olha qualitativamente e aprofunda nessa análise, você consegue dar para o seu cliente uma visão maior do que você fez, da análise que você trouxe, e você apresenta isso junto com um relatório que baseia, através de dados, as suas conclusões. E no final, por exemplo, esse relatório aqui de YouTube, a gente tem um resumão do que aconteceu, né? Uma visão geral de todos os dados, algo que você pode até usar a própria análise de IA do Reportei para fazer e depois interpretar e deixar com o seu toque, organizar ali como você quer trazer essa informação, e depois uma visão geral do que vocês estão fazendo e o que vocês precisam fazer. Ou seja, um resumo que traz ali a visão dos próximos passos, o que vai acontecer, o que você planejou, né? O que você vai fazer a partir dos dados que estavam aqui. Quando você traz essa visão macro, aprofunda em pequenos passos e depois já negocia o que vai acontecer, você faz um relatório muito atrativo, que vai realmente brilhar aos olhos do seu cliente, porque ele entende que você está se esforçando para gerar resultado, entendendo o que gerou esse resultado, conseguindo trazer a análise ali do micro, mas também aplicando no macro e tendo ali clareza do que precisa ser feito. Agora, uma coisa muito interessante é que se você organizou esse relatório do seu jeito, você não precisa mais fazer customizações o tempo todo. Basta você vir aqui no relatório, salvar como template, definir um título, por exemplo, relatório Instagram do meu jeito. E aí você define uma visão, um ícone aqui interessante, salva esse template e pronto. Quando você for gerar um novo relatório, uma nova dashboard, você só precisa selecionar o template e ele já vai vir exatamente desse jeito aqui, do jeito que você deixou. Isso é extremamente fácil, muito útil para garantir que você sempre vai ter o melhor relatório possível para apresentar para o seu cliente. Agora, já tem mais 2 vídeos para você aparecendo nessa tela. Nesse daqui, eu vou refletir com você se é melhor enviar relatórios semanais ou mensais para o seu cliente. E nesse outro aqui, a gente vai usar a inteligência artificial do Reportei para ter ideias de postagens que vão triplicar o seu engajamento. Escolhe um desses 2 e eu te espero do outro lado. Até lá!